Olá, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos de novo aqui para debater o tema Covid, né? Covid-19, gestão da TI na Covid-19, e dessa feita queremos aqui abordar com mais profundidade um tema que já foi debatido um pouco nessas nossas outras ocasiões, mas dessa vez falar bastante sobre segurança da informação durante esse período de Covid-19. Estamos aí com nossos palestrantes e eu vou passar a palavra rapidinho para o nosso presidente Lincoln, né, para fazer as boas-vindas ao público e que a gente possa começar o nosso debate já, nosso painel aqui de conversa. Senhor Lincoln. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem bastante, porque essa troca de ideias, esse bate-papo assim, é bem gostoso e bem produtivo. Eu espero que a Sucesso esteja colaborando com vocês, seja muito eficiente nisso daí. Obrigado a todos. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Lincoln. Obrigado. Bom, o tema segurança da informação, ainda mais em home office, foi bastante comentado, né? E ao mesmo tempo que pessoal, as empresas simplesmente enviaram seus colaboradores para ficar em casa, né? E muito poucos pensaram no impacto que isso pudesse causar em termos de segurança. Nós já vamos direto aqui aos palestrantes para a gente começar a conversa, né? Começar pelo Jason, que já está a postos para a gente começar a falar um pouquinho desses desafios, né, Jason? Como é que foi isso? De repente a tua empresa, os funcionários todos começaram a ir para suas casas. Como é que vocês planejaram, pensaram que ficaria a segurança da informação nesse sentido, né? Bom, boa noite, né, Fernando? Boa noite a todos aí, presidente Lincoln. É uma honra estar aqui participando de um grupo tão importante para trocar um pouco de experiência, trazer um pouco das experiências aí que a gente realiza no dia a dia na área de informática, na área de comportamento, projetos. E na realidade, Fernando, pegando esse gancho, não estava preparado, tá? Não estava preparado, a gente sabe disso, acho que virou até um jargão, todo mundo estava falando, não tinha nada. Não tinha máquina, não tinha licença, não tinha, tá? E aí, em uma semana, de uma hora para outra, a partir do dia 17 de março, galera, o negócio é o seguinte, nós não temos licença, vamos dar um jeito. Vamos pegar e esse pessoal vai todo para casa, tá? Fora ambiente produtivo, vamos tentar de alguma forma. Então, dá-lhe correr atrás de licença, dá-lhe correr atrás de máquina, pegamos o notebook velho, pegamos o desktop velho, pegamos tudo que a gente estava até preparando umas máquinas para fazer uma doação, pegamos todas as máquinas, instalamos o que tinha que instalar de volta e preparamos as máquinas com as ferramentas antivírus, né, licenciamento de volta, e fizemos um treinamento muito rápido para as pessoas, porque assim, ninguém também estava acostumado a entrar num Teams, a entrar num Zoom, a entrar num Google Class e fazer qualquer tipo de relacionamento online. E até quando a gente fazia essas reuniões, ninguém abria câmera, ninguém tinha microfone. Então, o desafio foi em 4 ou 5 dias, pegar aí 80 pessoas, 90 pessoas, com máquinas, com desktops, com cadeiras, com suportes de braço, de perna, fazer termos, entregar esses termos para as pessoas, treinar as pessoas, fazer um piloto ali, on job mesmo, e fazer esse direcionamento para as pessoas, usarem as ferramentas, usar no primeiro momento a sua internet, usar o seu recurso em casa, mas em alguns casos pegamos chips, compramos pré-pagos, colocamos chips nos telefones, ativamos o telefone antigo, e isso fez com que a gente percebesse que as pessoas ficaram bastante com medo. Putz, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou trabalhar? Mas assim, nos primeiros dias elas começaram a interagir, seguir os gestores, a fazer reunião com os gestores, e aí começou a se acalmar. E aí, mesmo com medo da pandemia, de ter uma infecção por causa do vírus, as pessoas ficaram mais calmas,
começaram a se acostumar, começaram a fazer seu cantinho em casa. Eu preciso de um outro recurso, a gente começou a entregar um filtro de linha. Então, assim, foi muito rápido. 4, 5 dias, a gente levou toda a população para fora. Parou a produção, então as pessoas também ficaram em casa, depois começaram a voltar devagar na produção, mas o desafio foi grande, mas a gente conseguiu atender as expectativas aí do negócio. Na verdade, todo mundo priorizou aí a viabilizar a infraestrutura, né, para que, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de metodologia de trabalho, né, acho que esse era o principal. Acho que isso também aconteceu contigo também, Márcio, foi assim? Como é que foi? Ou vocês já começaram já de cara sabendo que tinha riscos de segurança também, Márcio? Fernando, boa noite a todos aí, é uma honra poder trocar uma ideia com todos vocês. É o seguinte, eu trabalho numa indústria, então na indústria a maioria dos postos de trabalho é presencial. A gente na Trutchler, a gente pôde colocar em casa para trabalhar só as pessoas que estavam com suspeita de Covid. Por exemplo, um familiar pegou e a pessoa ficou de quarentena de 15 dias, né, em casa. Mas o principal desafio, que os desafios a gente está enfrentando todo dia, né, gente? Primeiro, em 2019 eu não previ que ia acontecer uma pandemia, então não previ orçamento para a pandemia. Não tive essa capacidade, né, de provisionar que eu iria precisar de tantos notebooks e computadores e modems 3, 4G. Então a gente não tinha isso igual ao cenário do Jason. Daí, para os profissionais que estavam conosco dentro da indústria e tinham baias próximas uma da outra, nós tivemos que separar essas pessoas, separar os setores. Por exemplo, tinha pessoa que estava a 2 metros um do outro, a gente teve que colocar 3. Então daí entrou pessoal de rede para fazer ponto de rede, ponto telefônico, ponto elétrico, né? Reprogramar ramal. Gente, vocês sabem que isso despende bastante tempo. Associado a isso, as pessoas com medo, né? Por exemplo, aconteceu de dar positivo numa pessoa de um setor e o setor inteiro ter que ir para casa. Como é que a gente faz aí, sabe? Então, nós passamos por dificuldade de não ter equipamento suficiente para as pessoas trabalharem em casa. Eu sou um nerd neurótico com questão de segurança. Então, o tempo todo eu pensei, como prover segurança para o meu usuário que está em casa, numa rede não segura, com o equipamento dele. Quando é o equipamento da empresa é mais fácil, você tem VPN, é simples para você, o equipamento já é seguro. Mas e quando você precisa se deparar do teu usuário, usar o computador dele que tem em casa, acessando os dados da tua empresa? Então, olha, conversei com todos os parceiros de negócio. Eu não tenho fornecedores na Trutchler, eu tenho parceiros e tem 2 aqui que estão prestigiando o evento, o pessoal da Salk. Então a gente sentava com eles e falava, gente, eu estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? E a gente trocando ideias e o WhatsApp de um lado, pessoal do nosso grupo aqui de segurança, não faça isso. E paralelo a tudo isso acontecendo, incremento de ataque em RDP, ransomware comendo solto, atingindo os nossos vizinhos, a gente vendo nossos vizinhos aqui da cidade industrial, parando toda a infraestrutura deles por ataque de ransomware e o pessoal com equipe reduzida, equipe remota. Então, olha, os desafios ainda não acabaram. A gente continua. Não é fácil buscando mesmo, né? solução. Acho que você está dando mais um testemunho que justamente o que foi focado primeiro era viabilizar para que os trabalhadores pudessem dar continuidade na empresa, né? Com segurança. E o Rodrigo, e para você, como é que funcionou a sua bola de cristal, como disse o Márcio, né? Você conseguiu prever que 2020 se ia ter uma pandemia na sua empresa, Márcio? Não, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. De fato, esse foi um grande desafio, particularmente para mim, porque eu estava como novato na empresa, né? Eu entrei no dia 6 de janeiro de 2020 na empresa. Então, Poxa vida! Eu fui o mais, assim, um dos tanto afetados, né? Mas a questão do home office foi uma quebra de paradigma para o Brasil, né? Porque assim, o nosso mercado de trabalho hoje é baseado basicamente em polícia
baseado também na questão das normas trabalhistas, né? E essas normas trabalhistas hoje não preveem, não detalham hoje para o comércio, para as empresas, como se trabalha em home office, né? Então, esse foi o primeiro dilema. O segundo dilema, né, a nossa dificuldade foi o fator gerencial. Os gerentes estão acostumados, né, a trabalhar, a diretoria a trabalhar em relação ao modelo presencial, né, como fazer mudar esse mindset em relação a entregas, objetivos semanais e tudo mais. E para falar de segurança de informação, isso foi um grande desafio em relação ao seguinte: a gente tem o nosso castelo hoje, que é a nossa empresa, né, que a segurança de informação trata a empresa como um castelo. Esse castelo hoje, ele não tem mais torre, não tem mais portão, ele não tem mais muro. E como é que a segurança de informação trata isso? Então, o nosso desafio foi, até mesmo pela questão das mudanças de regulamentos que a gente teve aí, principalmente na cidade de Curitiba, né? Primeiro a gente tinha um espaçamento, depois outro. E os nossos principais desafios foi fazer essa virada de chave, né? Como mudar esse modelo de home office sem ter investimento, que foi o grande das empresas aí, né? Não ter uma previsão de investimento nisso. Esse foi o grande dificuldade, foi a grande barreira, acho que para todo mundo acabou puxando do equipamento, habilitando regra de onde não tinha, né? E a questão aí até do nosso definição de um modelo, né? Porque o outro ponto é a informação, né? É a informação que rege a empresa, né? E principalmente nós da Unimed, a gente hoje classificado em relação ao LGPD, a gente tem 50% de informações pessoais e 50% de dados sensíveis. Meu Deus. Como classificar o nosso colaborador em relação ao home office? Esse foi o primeiro pensamento. Quem vamos colocar para trabalhar em home office? Quem vai trabalhar presencialmente no espaço que a gente tem hoje das sedes, né? E acabou isso indo por água abaixo, porque depois passou um mês, a prefeitura mudou a questão de espaçamento de trabalho. Isso foi por água abaixo, porque a gente não tinha espaço suficiente para colocar todo mundo para trabalhar nas unidades. E essa dificuldade trouxe um incremento de segurança e normativas acima disso, né? Porque o que acontece? Sem falar em investimento, a primeira coisa é estabelecer normativas. Estabelecer novas diretrizes, disseminar essas novas diretrizes, fazer todo esse aporte tecnológico de levar a pessoa para casa, ter um espaço de trabalho para ela. Quanta gente, como o Márcio citou, né, o Jason também está, quanta gente teve dificuldade para trabalhar nesse modelo, se adequar a esse modelo, né, de acordar a tal horário e trabalhar em home office, trabalhar em casa, nível de interrupção alto, a concentração prejudicada em certos momentos, e o fator de segurança, né, como a gente, vamos lá, né, não temos mais muro no nosso castelo, agora nossos colaboradores estão espalhados, como a gente garantir a segurança de tudo isso? Então, a gente fez, basicamente, a Unimed trabalhou num conceito de políticas e normativas inicialmente, trabalhando em conjunto com a área técnica para trabalhar, trazer esse aporte tecnológico e de infraestrutura para que, pelo menos, as operações básicas aí de saúde, né, principalmente a Unimed, que é uma operadora de saúde responsável pela questão de saúde hoje aqui em Curitiba e a extensão do Paraná, não parar os seus serviços. Nesse uma pandemia de saúde, a Unimed tem que estar 100% disponível, né, para os beneficiários, para a prefeitura e para a sociedade, sem interrupção do serviço, né? Então, a gente, como segurança de informação, a gente teve que até baixar a guarda em alguns momentos. Até o Márcio falou, né, que ele é paranoico em relação à segurança. A gente teve que baixar um pouco a guarda da segurança e tratar de uma forma de minimalista em relação ao nosso operacional, né? Até porque se você começar a fazer terror, ninguém trabalha, né? Ou as empresas ficariam com receio, né? Eu até gostaria de citar até um exemplo aqui, não vou citar o nome da empresa, mas um vizinho meu, a certa altura da pandemia, caiu a internet dele lá por alguma razão, e ele me pediu ajuda. Olha, posso usar teu Wi-Fi por algumas horas, né? E ele trabalha numa multinacional, né? E ele se conectou na minha... Alô? Me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ele se conectou na minha rede Wi-Fi da minha casa, né? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas ele é uma pessoa bem relacionada. E aí eu perguntei, se a tua empresa não faz uma regra para entrar você está colocando um computador corporativo numa rede Wi-Fi que você não sabe quem que é, né? Ele falou, não, o pessoal não pensou nisso, né? Então, como é que você fez isso, Rodrigo? Você conseguiu, se conter diante dos riscos todos que
que a empresa corria com os funcionários? Como é que o que você pensou nisso? Você externou para todos esses riscos que a empresa estava correndo, ou você preferiu ficar quietinho e, bom, deixa assim, senão ninguém vai trabalhar, né? A gente levou, Fernando, a gente fez todo um levantamento de riscos, né, apontamentos para a diretoria, para o nosso conselho, e aí teve uma decisão em conjunto. Né? O importante, eu sempre falo, dentro da segurança da informação, o fator de divisão de responsabilidade junto ao border da empresa para a questão de tomada de decisões estratégicas. Né? Uhum. E nesse momento a empresa não poderia parar. Principalmente, como eu falei para vocês, uma pandemia, tem saúde envolvida, o nosso operacional não poderia parar de maneira nenhuma. A gente teve umas interrupções de serviços em algumas áreas na Unimed no começo da pandemia, vamos dizer, área de projetos. Ficou um tempo ali, uma semana, 10 dias, é uma área de menos prioridade nesse momento, o que é importante é o nosso operacional estar trabalhando. Então, foi priorizado todo o operacional da empresa relativo ao home office, né, a pessoas que poderiam trabalhar em home office, a pessoas que deveriam estar presencialmente. Então, foi feito, a Unimed, inclusive, a gente fez até uma obra, né, estendendo uma das sedes, aí, triplicando o tamanho da sede para caber o operacional necessário. Ali da Itupava, né? Na Itupava. A gente teve um movimento muito grande em relação à nossa responsabilidade, né, em relação à saúde, aos nossos beneficiários, nesse momento de pandemia, né? Mas os riscos de TI, você chegou a levantar e passar isso para a empresa, para ver o que eles achavam da vulnerabilidade que vocês estavam enfrentando ou não? Sim, exatamente, Fernando. Para você ter uma ideia, como eu falei para vocês, a gente montou, inclusive, uma classificação de pessoas que deveriam estar no home office ou não. Sim. Então, até para embasar a empresa nas decisões estratégicas gerenciais de quem deveria estar no home office e quem não deveria. Né? Então, toda a parte de risco de TI, a gente foi totalmente mapeado, fez um mapeamento muito rápido, né? E mais, como eu falei para vocês, momento de pandemia é um momento de crise. Precisamos pensar nos serviços básicos, né? Baixar um pouco a guarda de segurança. Teve muita interrupção de serviços paralelos à estratégia da empresa e os objetivos, né, atendimento principalmente, mas graças a Deus conseguimos manter aí, montar um plano de guerra para manter a empresa operacionando 100%. Né? E Jason, e lá na Interprint, como é que foi essa situação? Você chegou também a levantar os riscos que a empresa estava correndo com a equipe toda em home office? Como é que foi isso? Então, qual foi a reação do público, né? Primeiro assim, o objetivo da diretoria era levar todo mundo para casa, né? Saúde ok, primeiro, a produção, ok, nós vamos tentar dar um jeito, mas os volumes, né, caíram drasticamente em todas as indústrias, né, Márcio? Fato. De 100% foi a 10%, ou foi né? Acho que todas as empresas foram impactadas, mas assim, nós montamos um comitê porque, assim, a diretoria está, a porta aqui é um diretor, porta do diretor, então a gente está muito próximo, gerentes muito próximos. Então a comunicação ela é muito rápida, a gente não precisou sentar e ir para uma sala de reunião para definir o que precisava e também para falar para eles, olha, nós temos essas ferramentas, tem limitações, tem bloqueios de segurança, são ferramentas da corporação, não dá para a gente pegar e colocar um notebook um notebook pessoal para rodar, porque senão pode ser que tenha uma contaminação. Então nós tentamos usar as ferramentas atuais da empresa, aumentamos o licenciamento, instalamos antivírus em todas as máquinas, né, os endpoints para falar com o FAR, então criamos níveis de segurança, mas não tão avançados, tá? E aí a gente colocou essas ferramentas para os usuários. E a conscientização, durante a conscientização, os usuários começaram a falar, mas eu posso usar um pendrive? E aí a gente começou a perceber o risco. Mas eu vou mandar esse e-mail. Mas eu não tenho e-mail, eu não acesso via web o meu e-mail, eu não tenho o desktop remoto para acessar, eu vou ter que usar meu e-mail pessoal. Então a gente começou a ver, nós vamos trafegar as informações B2B, né? Business to business, a gente não atende clientes, pessoa física, como a Unimed, né? Não atendemos crianças, escolas. Então, o nosso nível de informação perante a LGPD, perante, né, a GDPR, que a gente também tem que seguir, era muito mais pessoa jurídica. Mas a gente pontuou isso
para os gerentes, e a gente partiu para a gente baixou mesmo um pouco da régua, como o Rodrigo informou, e a gente falou assim, não, a gente tem que confiar nas pessoas. Vamos trafegar as informações de clientes, dos fornecedores, vamos tentar manter a operação mínima com essas ferramentas que a gente tem. Mas a gente tentou não restringir tanto, não, é só essa pessoa, assim por diante. Não, a gente listou as pessoas, demos celulares, demos notebooks, habilitamos a ferramenta e a diretoria ficou ciente disso. E ela foi muito ativa e participativa no sentido de estar olhando, cuidando, identificando possíveis riscos, orientando as pessoas, né? Então, isso foi fundamental, apesar de sermos 90 pessoas, né, na Interprint, mas assim, isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu em todas as plantas da Interprint no mundo. E a gente tentou manter o mesmo comportamento, porque o risco de espetar um pendrive aqui, entrar um vírus, infectar no Brasil, ou o cara está na lan house ou em algum lugar, teve que usar porque não tem internet, ou entrou na casa de outra pessoa, como do Fernando, né? Contaminar um computador no Brasil é contaminar todas as plantas do grupo Interprint. Tá? Então a gente pensou muito nesse quesito. Vamos bloqueamos tudo, damos só para algumas pessoas. Então foi muito assim, entregamos, explicamos, fizemos uma conscientização de risco, falamos para eles, olha, é risco, é muito arriscado, mas procurem trabalhar e não avançar. Se alguém tiver alguma dúvida, fale com a gente. Né? E você tem um agravante ainda, né? Você tem um padrão internacional da matriz, né? Temos. E também tem a realidade brasileira, né? Eu não sei o quanto colaborou um para outro, né? Um para o outro nesse sentido, né? Mas é um agravante bastante sério, né? Isso que você falou agora, né? E assim... Você pode trazer de lá para cá e nós levar daqui para lá, né? Realmente. A mesma coisa o Márcio, né? O Márcio também está conectado com as empresas fora. Colocou um pendrive aqui, ninguém viu que atacou, mas daqui a pouco o ransomware começa a atacar uma máquina aqui, outra na Polônia, outra na Rússia, outra nos Estados Unidos, e é muito complicado isso. Então a gente tem que seguir uma governança de segurança mínima para evitar esses ataques. E deixamos muito claro para a diretoria aqui e fora do país que nós temos riscos, independente de ter as melhores ferramentas, mas nós temos níveis de risco que a gente teria que, num determinado momento, aceitar isso, ou fazer que nem o Rodrigo falou, né? Baixar um pouquinho a régua, né? Não ser tão radical. É isso aí. Ô, Márcio, aproveitar o gancho aqui do Jair, você já comentou sobre você, né? Como é que foi também vocês... De repente vocês levantaram todas essas ameaças, botar terror para todo mundo, você assumiu sozinho os riscos que vocês estavam assumindo, a diretoria foi junto contigo, como é que foi essa história? Então, Fernando, o meu caso foi um pouquinho diferente, sabe, cara? Em vez de baixar a guarda, eu ergui mais a guarda ainda. Lidar com gente louca, com neurótico, com cibersegurança é duro, viu? Eu até entendo meus usuários, tá? Como que deve ser. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, eu estou há 10 anos na Trutcher e há 10 anos investindo em cultura de cibersegurança. Então, é difícil passar uma semana sem que eu mande para o pessoal, olha, pessoal, isso aqui é um exemplo de phishing, olha como que está bem feito, como é que eu consigo detectar isso. Então, o pessoal, se eu tenho sucesso até esse momento de não ter grandes incidentes de segurança cibernética na empresa, eu devo à minha equipe, porque todo mundo ajuda. Mas o que aconteceu? Quando estourou a pandemia e a gente ainda não tinha nenhum caso na empresa, nenhuma clara definição do que vai fazer, o nerd aqui ficou tramando como é que eu posso blindar a nossa empresa. Então, talvez daqui a pouco a gente possa falar os cases, o que a gente fez. Né? Mas a Trutcher é uma empresa que o diretor está um andar acima de mim. Ele sempre está de portas abertas. Então, é simples você falar com as pessoas... Márcio, o que você está pensando em fazer? Eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Na Alemanha, o que a nossa matriz fez? A nossa matriz teve uma condução bem diferente. Eles têm licenças de ferramentas caríssimas lá na Alemanha. Então, eles tiveram uma condução bem mais branda do que a minha, né? Aqui no Brasil. Mas, olha, eu acho que o ponto-chave, se a gente teve sucesso até hoje, eu tenho bastante medo de falar sucesso, por causa do seguinte, gente, todos nós aqui somos telhados de vidro. Hoje,
nosso ambiente está seguro. Hoje à Não noite vamos cai. provocar, né? Cai, eu não estou provocando ninguém. Mas eu devo o sucesso de toda essa operação, eu não preciso me preocupar com o usuário com pendrive, o usuário que vai clicar num link malicioso, porque o pessoal está treinado, todos. O pessoal da produção que usa menos o computador, o pessoal de escritório. Então eu acho que hoje eu estou colhendo um pouquinho os resultados desses 10 anos de ensinamento. E daí é o seguinte, eu fiz a formação, o Ministério da Defesa me deu uma oportunidade de fazer a Academia Hacker aqui no Brasil, com o Major Éder, o Major Éder e o Major Laios. Então é o seguinte, tudo que você pode imaginar de teste para garantir um ambiente seguro eu fiz. E eu faço até hoje, gente. 8 horas da noite eu estou aqui em casa, depois que eu acabo meus estudos, para testar alguma coisa. Puxa, será que eu estou seguro nesse aspecto? Então eu faço isso, sabe? Mas você chegou a compartilhar esses riscos com a sua diretoria para que eles tivessem consciência do que está acontecendo, né? Sim, a gente está junto. A gente da mesma forma que o Rodrigo e o Jason, a gente dividiu as responsabilidades, porque eu não tenho condição de decidir sozinho pela empresa. Então, a nossa matriz nos dá muito amparo. Gente, se vocês nunca trabalharam com alemão, o alemão é metódico ao extremo. Eles não erram, verdade, sabe? É verdade. Eles não erram, eles testam tudo, tem que estar tudo escrito, tem que estar diagrama bem feito, então eles se documentam muito bem, né? A gente troca muita ideia, porque cada dia é uma ameaça nova. Ó, anteontem, um problema grave no Exchange Server. Quem tem Exchange está com a vida ilhada, que tinha que atualizar um monte de coisa. Então, é um problema que surgiu anteontem. Então a gente tem que trocar. Como é que você fez aí no Brasil, Márcio? Eu estou imune a esse problema. Como é que o cara fez na Índia, na China, no Uzbequistão, que eu não sei nem onde que é, mas a gente tem uma unidade lá no Uzbequistão. Então a gente troca ideia, sabe, gente? E o seguinte, mais uma vez, entre nós, entre os nossos fornecedores, entre o nosso grupo aqui, a gente troca ideias também. Então, se você conversando, gente, tem solução para tudo, menos para a morte, né? E já pegando um gancho do que você está falando aí, né, Márcio, a gente também precisa começar a usar dessa experiência, né, para começar a implantar modelos de segurança cibernética, né? Eu diria assim, até é bom para a gente começar aqui já conversar sobre esse assunto, né? O que mudou aí, né? Porque você queira ou não queira, esses eventos aí de Covid, de trabalho em remoto, também ajudou a acelerar eventualmente alguns projetos que estavam engavetados, né? Toda vida. Isso já está deixando para você uma mudança no teu ambiente? Você já comentou alguma coisa ali, né? Que realmente já está fazendo? Você já vem construindo essa conscientização há mais tempo, né? Mas já causou alguma coisa significativa que você possa compartilhar com a gente? Olha, Fernando, tudo que a gente tinha projetado para os anos futuros, a gente teve que fazer meio de improviso, tá? Com todo o perdão da palavra, né? Em semanas. Adiantar projeto de anos futuros em semanas. Se adaptar com rapidez. Eu acho que até tem um termo, uma vez, alguém na nossa matriz, num grupo grande, falou de uma característica do brasileiro chamada resiliência. Resiliência, que é uma capacidade de se adaptar a qualquer situação. Que o executivo brasileiro é muito bem visto lá fora por causa dessa característica. Só que é o seguinte, o mundo todo teve que se adaptar. E a gente está aprendendo, né, Fernando? Às vezes, o sofrimento que a Trutchler teve, né, nessa adaptação, o Jason, que também trabalha numa empresa alemã, talvez não tenha tido, né? Então, essa pandemia, essa crise ainda não acabaram. E a gente está vendo que não está perto de acabar. Então, eu desconfio que se a gente tiver essa mesma conversa daqui a 3 meses, a gente vai falar, nossa, nós estamos aprendendo bastante coisas, aconteceram isso aqui, e nós tivemos que nos adaptar na empresa e fazer isso. Né? E vocês, Jason, o que vocês fizeram para, vou dizer assim, já pensando que mudou aí essa percepção, né? E a prioridade, eventualmente, aí dos projetos de segurança que estavam talvez até engavetados, né?
e nessa hora vamos pensar assim, vamos usar a pandemia para desengavetar alguns projetos de segurança. Exatamente. Não sei se isso aconteceu com vocês, né? Mas Aconteceu e eu acho que só muda de endereço, tá? O que o Márcio falou ali, acho que vamos falar da questão da Lei Geral de Proteção a Dados, que a gente ficou ali olhando, observando, propostas da NASA, onde vamos implementar metodologias, 200 mil aqui, 300 mil aqui, 500 mil ali, não sei o quê, mas a empresa é desse tamanho. Fazemos o B2B. Então, todos os fornecedores, assim, estão chegando com uma régua muito alta. E a gente, humildemente, nós chegamos para todos os fornecedores, jogamos muito limpo, a Interprint joga muito limpo, com clientes e com parceiros, acho que o Márcio também compartilha da mesma com os parceiros dele. Nós chegamos para eles falando assim, nós temos problemas aqui, problema ali, então tá bom. Então vamos trocar o teu firewall em combinação com a Alemanha, ou seja, um projeto que ia acontecer no ano que vem. Compramos, instalamos, o teu antivírus, dá para falar com o teu firewall, então já colocamos também para conversar ali junto. Ah, mas dá para colocar um DLP, então tá bom. Em 2021, vamos usar esse mesmo antivírus e vamos colocar ele para conversar. Mas essa ferramenta dá para fazer uns simulados de ataque de phishing. Então, durante a pandemia, a gente começou a conversar, já preparamos, fizemos uns e-learnings, demos algumas conscientizações. E e-learning é uma ferramenta que, assim, a Interprint tem, que a gente usa para a integração das pessoas, dos departamentos, que a gente colocou a política de segurança lá dentro, colocamos boas práticas, colocamos como sobreviver na pandemia, ou seja, não era por falta de, eu não consigo falar com o Jason, não, a informação está num portal. Então a gente acelerou vários processos, tanto de acesso à informação, de segurança, como se comportar, mas também colocamos ferramentas. E isso não para, isso não tem mais fim. A Lei Geral de Proteção a Dados está dando um chacoalho na gente. Porque também, como 90% das empresas no Brasil, então, estamos reagindo. Não é nenhuma vergonha falar isso. Mas o interessante é que assim, agora a gente não está entrando em teoria, porque eu acho que é bonito. A gente está entrando em prática. Aquela empresa fez aquilo, vamos fazer igual para a gente. Sem dar muita volta. Putz. Então, isso está sendo muito legal. O nível de pragmatismo, sem muita teoria, sem muito conceito, sem muito... Às vezes até eu falo um pouco, é o papo de venda, entendeu? Do faz sentido. Faz sentido para você? Então vou te vender. Não. Na prática, dá para fazer? Dá para fazer. Quanto que custa? É isso. É o que eu tenho para gastar, que eu não tenho budget. Vamos fazer. Então, e a diretoria olha e fala assim, Jason, prioridade é segurança. Embaixo dos diretores, prioridade é segurança. A prioridade é compliance. Né? Talvez o Rodrigo vai compartilhar aí uma coisa boa também. Como é que a segurança, se está o papel dela na organização, não é debaixo do TI, é em todo mundo, é na organização inteira. Então a gente também está fazendo isso. O papel da segurança é de cada um faz seu pedacinho. Então, muitos projetos, muitas ferramentas, mas assim, sem ir comprar a ferramenta da NASA. Então, a gente está tentando ser muito pragmático. Por quê? É para ganhar nesse momento. Se lá na frente a gente precisa colocar uma ferramenta melhor, porque a ANP precisa, ou que a Alemanha precisa, a gente vai colocar. Mas nesse momento, vamos colocar o que é necessário, o que é fundamental. O Jason, você está falando uma coisa importante, né? Acho que você está usando inteligentemente a força do momento para rodar esses projetos, né? Acho que talvez numa situação de conforto, as equipes não liberariam recursos, né, para se fazer esses projetos todos, né? O acionista o acionista não liberaria esse dinheiro para fazer desse jeito que a gente está fazendo. Não mesmo, com certeza. Então, de certa forma, foi até bom que, olhando para esse lado, né? Se é que tem lado bom para isso, mas pudesse ser desse jeito. E lá para vocês também aconteceu isso, Rodrigo? Vocês puderam, dizer assim, desengavetar projetos de segurança que estavam ali aguardando confortavelmente liberação de recursos? Não, até na Unimed, eu falo para vocês, a gente já estava com uma... Quando eu entrei na Unimed, a gente já criou uma jornada de segurança para 2 anos. Né? Então, a Unimed ela já estava no ritmo de... Até mesmo, quando eu fui para a Unimed, a área de segurança da informação foi segregada da TI.
esse foi o primeiro paradigma, né? Apesar que segurança depende muito da tecnologia, mas é tecnologia e governança. E a gente acabou, como segurança, a gente hoje responde à governança corporativa, né? Onde está compliance e risco, que são as três segunda camada de defesa da empresa, né? Então, eu já estava com uma jornada de segurança de 2 anos de investimento dentro da Unimed, já aprovada, e a gente acabou fazendo uma mudança de ordem, na real, na Unimed, em relação a investimentos, porque a gente acabou priorizando o fator de investir em tecnologias que fazem sentido para a pandemia, como, por exemplo, ter um bom antivírus na ponta, né, protegendo a máquina do usuário, ter um IPS ativo, você ter um antivírus baseado em machine learning, que te apoia, você entenda o comportamento do usuário, o comportamento de uma determinada ação. Para você, esse eu falo assim, que seria o feijão com arroz do básico de você ter hoje na ponta na casa do usuário. O segundo ponto em relação a isso, a gente também tentar garantir o máximo possível, fizemos um investimento numa solução para garantir a conformidade, né? Se a máquina do usuário, a hora que ele conecta na VPN, se esse antivírus está atualizado, se a máquina dele está com Windows Update. Então, a gente já criou um processo também de conformidade técnico para as estações de trabalho remoto. Mas, acima de tudo isso, né, a gente fala em dinheiro, não tem fim. E segurança da informação, como eu sempre falo, não existe bala de prata, né? Você tem 5 milhões, você vai gastar 5 milhões, 10 milhões você gasta... Mas, assim, acima de tudo, é disseminar o conhecimento, definir diretrizes políticas e normas para a empresa como um todo, que todo mundo siga essas diretrizes acima de tudo, faça-se cumprir essas normas, e a gente, nesse momento, desde o ano passado, a gente está num ambiente bem monitorado em relação à segurança. É claro que existem ainda pontos a serem tratados em 2021, até o próprio Jason falou da LGPD, a Unimed já vem trazendo uma iniciativa desde 2019 em relação à LGPD, e a LGPD é um gasto para a empresa, não é um investimento, é um gasto, porque você não vai ter retorno nunca, né? A LGPD a grande discussão das empresas é exatamente isso, estamos gastando em privacidade, quando a gente vai ter retorno? E não, vocês não vão ser multados, mas o resto, vocês estão entrando numa nova conformidade, né? Mas em segurança de informação, a gente definiu bem delinear 2 linhas para o ano passado, 2020, que a gente atuou. Como eu falei para vocês, a gente acabou fazendo uma troca de projetos que era em 2021, a gente acabou aplicando em 2020 para acelerar essa questão de conformidade de segurança, para conseguir atender aí o mínimo necessário para que o colaborador nosso consiga trabalhar, consiga exercer aí seu desempenho, consiga trabalhar de uma forma segura. E assim, 2020 foi um ano da segurança viabilizador e não tanto bloqueador, né? Que a segurança sempre é aquele visto como não, né? Então, até a palavra do nosso presidente, que é o nosso diretor de segurança de informação dentro da Unimed hoje, foi bem clara. A segurança, nesse momento, tem que viabilizar da melhor forma possível, dentro da conformidade legal e segura, para que a gente mantenha aí as operações da empresa rodando. Você comentou uma coisa importante, né, Rodrigo? Que até é bom a gente perguntar para os nossos pares também, os painelistas aí, né? Esse modelo de tirar a missão da segurança da informação somente para a TI, né? E criar um comitê aí independente, de certa forma, não é isso que você falou, né? O comitê, assim, o CGSI, acho que assim como boa prática de segurança, toda empresa tem que ter. Agora, a segurança de informação como setor fora da área de TI é um modelo um pouco já diferenciado, que as empresas de fora do Brasil já praticam muito. A segurança do lado da presidência, a segurança do lado do board da empresa, apoiando em decisões estratégicas, apoiando em decisões técnicas. Então, porque normalmente o que acontece, né? A gente até brinca em relação a... É um desafio, porque, como eu falei para vocês, você manter a segurança de informação que depende muito dessa linha técnica fora da TI, você acaba burocratizando alguns processos, porque são 2 setores distintos com objetivos distintos. Mas ganha-se de um lado, porque normalmente é o que acontece. Até a gente brinca na segurança em relação à TI, porque a sujeira não vai mais para baixo do tapete, né? A partir do momento que você se torna uma segunda linha de defesa, você também está apontando os problemas de TI dentro da empresa. Então, isso começou em 2020 na Unimed, e a gente vê que é um modelo que as empresas de fora já tomam esse modelo como um padrão já, né? A questão é que o mercado brasileiro sempre deixa a segurança em segundo plano.
investimentos em segurança nunca nesse momento é necessário, vamos deixar para o ano, não tem o mais barato, né? Sempre a gente escutou isso. Agora, nesse momento, está aquecido, né? Segurança agora se tornou, até o nosso diretor financeiro estava brincando esses dias com ele, falou assim, olha, eu nunca pensei que a gente ia ter que gastar tanto em segurança. É uma verdade, né? Agora é uma necessidade e faz todo sentido nesse momento que a gente está sem nosso portão do nosso castelo, né? Ô Jason, também para você é fácil compartilhar essa responsabilidade com a empresa, porque às vezes o pessoal joga nas costas da TI todo o compromisso de cuidar da segurança, né? Não é fácil compartilhar isso, né? Então, eu sei de algumas empresas e isso vejo uma tendência também dentro da nossa empresa que a área de segurança ela vai vir para o TI e assim o TI tem que cuidar, o TI depois tem que se juntar com o RH, tem que se juntar com marketing, com vendas e assim por diante. Porque as empresas não têm essa estrutura as indústrias, elas estão cada vez mais otimizando os seus corpos na empresa, né? Então não tem assim uma área de risco, compliance definida. Então, geralmente, o cara da qualidade que cuida um pouco de processo, junto com os processos de TI, então ali faz um meio que bem bolado. Gestão de projetos fica embaixo do TI, junto com o escritório de processos, mas assim, não tem uma definição, não tem uma clareza. Então, quando você trabalha numa empresa multinacional, é um pouco diferente. As empresas, elas tentam buscar e criar essa área de segurança embaixo da presidência, tá? A Interprint está caminhando para esse direcionamento. Então, está trazendo pessoas de algumas áreas e montando um comitê, no caso da Interprint. Mas local, a gente não tem isso ainda. Então, nós, como TI, RH, áreas de negócio, a gente vai, além de fazer as nossas funções, vai responder para essa área de compliance. Sim. E somar, e trazer experiências, trocar ideias. Eu acho que esse momento é para isso mesmo, né? Para a gente também trazer Pensar, experiências que estão funcionando e quem sabe até usar isso como pretexto para começar a pensar nesses novos modelos de implementação, né? Exatamente. Vamos socorrer o Márcio ali, que parece que acabou a energia elétrica na tua casa, né, Márcio? A tua bola de cristal não funcionou, né, para prever isso aí, né? Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Quem tem contingência tem tudo. Eu tenho 2 no-breaks aqui que vão segurar a operação por pelo menos meia hora. Quem sabe faz ao vivo, né, Márcio? Exatamente. Eu tenho um vídeo no YouTube. Eu tenho um vídeo no YouTube aqui preparado de backup, de contingência, para contar como é que nós fizemos lá na Trutcher, que pode ajudar alguém, sabe? Que bacana, legal. Mas só para a gente já começar a finalizar aqui, né? Esse modelo aqui de compartilhar a responsabilidade por segurança da informação, né? É legal, né? Porque geralmente cai nas costas só da TI, né? Exatamente. E como é que você faz aí para também chamar o povo para ser solidário com você, para conscientizar, para que não seja simplesmente uma responsabilidade da informática, né? Na Trutcher a gente tem uma estrutura muito enxuta, sabe, Fernando? Uhum. Então, na TI somos em 2 Cristos apenas, sabe? Então, o seguinte, a gente se envolve com o pessoal do RH, com o pessoal da qualidade, com o pessoal da engenharia, da produção, projetos, os diretores se envolvem diretamente. Então, é o seguinte, você nunca está sozinho para tomar as decisões. E lá, é o seguinte, um vai na sala do outro, a gente se conversa, a gente se fala. Então, a gente conseguiu, ao longo dos anos, promover a sinergia entre as equipes. Isso dá certo. Mesmo numa empresa alemã, que falam que alemão não se fala, que curitibano não se fala, a gente quebra essas regras, sabe? Lá tem dado certo, tem funcionado, sabe? Dá um jeito mesmo. A mesma coisa, gente, é o seguinte, os fornecedores, eu tenho alguns que estão participando aqui conosco, tem um empresário que fez uma pós-graduação comigo lá no Rio Grande do Sul, Evandro, que está prestigiando aqui, que é um gênio lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente troca ideias. O Jason, é difícil o Jason fazer alguma coisa muito diferente lá dentro da Interprint sem falar comigo. Ele me liga, cara, eu estou pensando em fazer tal coisa, caia fora disso aí, Jason.
tal fornecedor, como é que é? Caia fora que esse cara é picareta. E Exatamente. faça com esses daqui, que esses daqui são bons. Então Isso a gente troca essa ideia, sabe? Então isso é importante. Isso é importante. E é intensa a troca, tá? É intensa, é verdade, tá? É verdade. E a gente se conversa não só entre a gente, mas também no grupo de CIOs, no grupo de segurança, no grupo de processos, no grupo de tudo. E aqui o objetivo da nossa conversa de hoje, desse painel de hoje, é justamente isso também, né? Compartilhar essas experiências, né? De falar de coisas até que deram certo e que deram errado, né? Sim. Essas coisas são importantes, né? E está servindo de referência, vai ficar de legado aqui para que outros possam consultar. Nós já estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa conversa, né? Eu queria que vocês deixassem para nós aí uma mensagenzinha de 1 minuto e pouquinho, né? Para falar dessa experiência, do que fica de legado para vocês, né? Pensando em segurança da informação. Vocês já falaram um pouquinho do que está agregando aí, né? No susto estão conseguindo liberar orçamento para investimento em segurança, né? Mas também fica um legado, às vezes, de cuidados à saúde. Vocês falaram aqui também dessa questão, né? Que da prioridade para a segurança das pessoas primeiro, né? Então, mas eu queria que vocês deixassem já como mensagem final, né, para falar um pouquinho sobre esse assunto. 1 minutinho para cada um. Pode começar por você mesmo, Márcio. Vamos lá? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer as pessoas que eu convidei de estarem prestigiando, o pessoal da SALC, o Evandro lá do Rio Grande do Sul, e tantas outras pessoas que se dispuseram. É um horário ruim, as pessoas estão indo para casa, estão em horário de janta. Mas é o seguinte, gente, eu queria colocar aqui, eu fiz um diagrama, sabe, com as soluções que você pode implementar na tua empresa se você não tem orçamento. Fala comigo, sabe, gente? Eu estou à inteira disposição de cada um de vocês para compartilhar essa ideia, mostrar isso funcionando, inclusive, sabe? É um conjunto de técnicas para a gente poder se ajudar. Então, eu quero me colocar à disposição de todos vocês para a gente trocar essas experiências, os sofrimentos também, porque todo mundo está passando por dificuldades, né? A gente perdeu um colega nosso de trabalho recentemente para a Covid, então isso abala muito a equipe. Então a gente passa, nós temos as alegrias, mas temos as tristezas também. Mas então é isso, eu quero me colocar à disposição de todos vocês, principalmente dar sucesso. Fernando, olha, se vocês têm projeto de ajudar as empresas a se fortalecerem no quesito cibernético, estou à disposição de vocês, porque o Coronel Medved, no Ministério de Brasília, me deu uma missão. Márcio, primeiro arrume tua casa. Segundo, ajude teus vizinhos. Porque as indústrias e empresas fortalecidas ciberneticamente, o Brasil cresce com isso. Eu tenho cumprido à risca o que o Coronel Medved me pediu há 1 ano e meio atrás. E não faço isso sozinho. Eu tenho um time de pessoas que podem nos ajudar. Gente de confiança, gente que tem mais conhecimento do que eu, e daí a gente vai agregando experiência, a gente pode dar uma contribuição para todos. Eu faço questão de poder ajudar, tá bom? Obrigado, gente. Rodrigo, e você, Rodrigo? Qual é a sua mensagem que deixa para a gente aí, né? O Márcio já fez um belo testemunho. Eu deixei até os meus contatos ali também, para quem precisar, né? Para falar com a gente. Depois eu até peço que o Márcio faça o mesmo, o Márcio Paula no chat mesmo ali. Tá? Mas, Rodrigo, mensagem final para a gente poder aqui deixar uma referência aí para os nossos pares aí. Legal, pessoal. Assim, a mensagem final que eu gostaria de deixar para todo mundo é a gente sempre pensar na segurança, né, com essas duas linhas, né, técnica e governança. Né, e a gente sabe que hoje o nosso colaborador, o nosso usuário aí é o elo mais fraco dessa corrente de segurança. Então, cada vez que a gente fortalece esse elo, né, disseminando conhecimento, explicando, criando normas, dando instruções para esse elo, ele leva para a vida dele, leva para dentro da casa dele. É que não adianta a gente ficar batendo em cima do usuário, né? A gente cria uma senha segura, nem a senha do banco dele ele não cuida. Né? Então, a segurança de informação é uma situação muito cultural, né? E hoje está dentro da nossa casa. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é assim: a gente fortalecer os nossos colaboradores, tentar buscar cada vez mais fortalecer esse nosso vínculo, nosso elo desse grupo da sucesso, e empresas, né? Cada vez mais empresas
participem do nosso grupo. Até eu já conversei com o Lincoln ano passado, a gente estava aí com uma ideia de a gente criar uma cartilha, né, de boas práticas de segurança da informação para as empresas. Acabou aí, a gente não conseguiu evoluir, até mesmo pela pandemia, pela questão dos recursos e tempo, né, hábil aí para a gente fazer tudo isso. Vamos ver se em 2021 agora a gente retoma isso. Mas a ideia é essa, pessoal, deixar um recado para todo mundo, para a gente fortalecer esse mercado, se unir, acima de tudo, trocar informações, que com certeza a gente só tem a ganhar. Legal, bacana. Eu gostaria muito de retomar esse assunto, sim, tá, Rodrigo? Já chamando você para participar. Eu acho que entre nós aqui, nós painelistas de hoje, já podíamos ser aí deixar uma semente aí para a gente poder fazer juntos. Acho que para puxar, né? Não só nós 3 ou nós 4 fazermos isso, mas chamar outros dos nossos parceiros aí para colaborar, né? E que a Sucesso possa ter, inclusive, realmente uma política de segurança para compartilhar, né? Ou pelo menos essa troca de experiências, esse lado também. Jason, também você, uma mensagem final para a gente poder continuar e fechar o nosso evento, né? Quais as suas experiências, o que deixa de legado, né? Uma mensagem para o nosso público aí. Em primeiro lugar, agradecer, né, Fernando, pelo convite. É uma honra, de novo, aí com vocês, compartilhando experiência. O Márcio, o Rodrigo, são feras, são evangelistas, né? Vamos usar o termo certo, são evangelistas, são disseminadores de boas práticas, né? Eu acho que a gente precisa disso, né? Porque quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar da mesma forma que a gente fala com o distanciamento, com o uso de máscara e com o costume que a gente adotou aí nesse 1 ano, que é o álcool gel, que é tipo uma profilaxia. Então, a cada minuto que eu vou usar o álcool gel, eu posso pensar também assim, puta, o que eu posso fazer de segurança? Puta, eu não vou deixar meu celular em cima da mesa. Eu não vou deixar o meu cartão, aproximando o meu cartão e talvez colocando ele, porque a senha está embaixo, naquela máquina. Então, eu vou riscar né? Poxa, eu não vou divulgar as informações dos meus filhos ou da minha empresa quando eu estou no telefone, estou falando assim, não, eu vou numa reunião e não sei o quê, mas eu estou tratando tal assunto, porque é muito comportamental também. O hacker, desde o Kevin Mitnick, né, lá o famoso, né, que foi caçado, assim, ele ia no lixo, ele fuçava o lixo. Então, pequenos comportamentos, pequenas atitudes, não coloca a senha embaixo do teclado, e usa álcool gel. Não pego e deixo a informação, um post-it com a senha na frente do computador, não falo o que eu vou fazer, porque tem muito hacker que às vezes não é hacker, que é do mal, que escuta aquilo e fala assim, pô, o cara vai na escola do cara, ele vai entrar no site na hora até para pagar a escola. Ali o cara pega e intercepta. Ou pode ser da empresa. Então, é muito comportamental, é muito escutar, é muito assim, eu estou querendo fazer alguma coisa e alguém está com má intenção. Então, a gente tem muita gente com boa intenção, aqui no Sucesso, com certeza a gente tem, aí temos dois bons evangelizadores com boas práticas. Assim, eu quero que a Sucesso conte comigo também nessa campanha, no grupo de segurança. A gente está falando muito de ransomware, a gente está falando nesse ataque que atacaram a Microsoft, ou seja, não é aqui, mas atacaram fora, os CPFs que vazaram. Como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Não sei. Vamos fazer de alguma forma pressão, ou uma conversa, ou vamos entrar com um abaixo-assinado, eu não sei. Mas o Márcio e o Rodrigo falaram, juntos a gente vai conseguir, talvez, sensibilizar a ANPD, as comissões de segurança. E para mim isso é o mais importante. Juntos, cuidando, evitando de falar muita coisa, se expor, mas principalmente essa troca de experiências, boas práticas que o Márcio falou, essa cartilha dele, esse PowerPoint, se a gente puder ter isso divulgado, já com exemplos práticos, como eu falei no começo, não é a régua da NASA, não vamos implementar um foguete, não, vamos começar do baixo, devagarzinho, um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, profilaxia, um pouquinho de álcool hoje, um pouquinho amanhã, assim por diante, até ter o mínimo de infraestrutura de segurança, de comportamento, porque é pessoa, processo, ferramenta, a combinação das três
bem organizadas, bem orquestradas, a gente pode ter sucesso. Se a pessoa está fazendo errado, não adianta ter uma Ferrari com todo um processo definido. Então, a minha mensagem é essa: comportamento, cuidar das pessoas, escutar, não deixar outra pessoa influenciar. Não, fale, oriente, esteja disponível. Como gestor, como pessoa, faça empatia, escute a pessoa, ajude. Né? O Márcio me ajuda em pequenas coisas pontuais, de segurança pessoal, mas ajuda em coisas grandes. Então é isso. Se ajudar, né? Bacana. Agradeço muito aí. Bacana, pessoal. Nós aqui agradecemos. Eu acho que estamos encerrando no tempo que a gente realmente se propôs a fazer aqui. Obrigado pela disciplina de vocês, de nos manter nesse tempo aqui mesmo, tá? Eu acho que vocês deixaram, cada um a sua maneira, uma mensagem de maturidade, né? E de referência e disponibilidade. Eu acho que é o mais importante. Vocês falaram uma coisa muito bacana, que é ouvir, que é compartilhar, né? Eu acho que a gente precisa também tirar um pouco o peso, às vezes, dessa coisa de tecnologia, é só da tecnologia, né? E a arte de vocês é estar conectada com as outras áreas, os outros departamentos das empresas, para poder tornar isso eficiente, o resultado seja seguro realmente, né? Senhores, mais uma vez, obrigado. Lincoln, se quiser fazer uma mensagem de despedida para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje, né? Não, só agradecer a todos os participantes, espero que tenha sido de bom grado a todos, que tenha contribuído um pouco pelas experiências que vocês têm nas suas empresas e que daqui para frente a gente aprendeu, eu acredito que aprendemos uma grande lição, que trocando experiências é que se evolui, e é o que a gente mais promove na Sucesso. Então, contem sempre com a Sucesso, ela está à disposição de vocês, ela é de todos. Obrigado. Ok, pessoal, agradecimentos aí ao Marcelo Bonacin, o João Augusto, Paulo Rocha, né, o pessoal que tem a Denise, então o pessoal tem aí fazendo o Wilton fazendo alguns agradecimentos também, parabenizando o pessoal, o Weber também, tá? Então, finalizando, pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Esperamos revê-los em outras oportunidades. Esse evento foi gravado, então a gente deve disponibilizar também para que a comunidade possa poder, para quem não pôde participar hoje, possa acompanhar, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau, abraço a todos. Obrigado.